Boa noite, Igreja do Senhor, a paz, a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Antes de começar na palavra, hoje é o nosso primeiro culto 2024. E eu queria fazer uma pesquisa aqui, bem rapidinha. Quantos aqui estiveram no Imersão que ocorreu final de semana passado? Olha isso aí, creio que 60% a 70% da Zoe. Deixa eu só puxar isso aqui que eu estou muito longe. A técnica me ama. E isso aí, Alan. Rapaz, eu gostei de Alan aqui, porque eu ando muito, aí Alan só faz assim, ó, puxa, eu tenho que me encaixar aqui. E semana passada nós recebemos tanta coisa de Deus, mas foi tanta coisa que a gente ainda não conseguiu agrupar tudo para aquilo que a gente vai viver no ano de 2024. E nós cremos que ainda tem mais, porque acreditamos na revelação progressiva do Senhor, que à medida que nos colocamos para buscar Ele, Ele estará entregando um novo passo daquilo que Ele deseja que nós, enquanto comunidade, vivamos. E eu não sei você, mas eu estou com as expectativas lá em cima para o que Deus vai fazer em 2024. Se 2023 foi o pipoco do trovão, foi aquele derramar do Espírito, eu creio que 2024 vai ser algo ainda maior, porque é de glória em glória que Ele vai se revelando, e eu me posiciono para dizer, Deus, nós queremos viver mais, porque nós cremos, como eu falei ontem no culto da juventude, na reunião, na verdade, que o Espírito de Deus, Ele entrega, o próprio Deus entrega o seu Espírito sem limites, de maneira ilimitada. Amém? E, iniciando, entrando já para o tema da palavra, como vocês sabem, a Zoe é bem na emoção. E quando chegou hoje de meio-dia, é de dar aquela... Hã? Vitinho? Oi? Não, ela disse que ia confirmar. Aí eu fiquei naquela, vou para a praia, não vou para a praia? E aí? És tu, faz teu nome. E estamos aqui. E vamos falar de um tema que eu peço que você prepare o seu coração, que talvez não vai ser muito confortável. O Senhor já nos trouxe alguns alertas. Aí você vai dizer, já? Nem começou o ano 2024, Deus já está dando alerta, mas, meu irmão, isso é bondade e fidelidade de Deus. Porque Ele não está permitindo que nós comecemos o ano 2024 da maneira errada, para que no meio do caminho Ele conserte, a gente pare, a gente trave e tal, para realinhar. Mas Ele já direciona para dizer, o ano 2024 eu quero que vocês se alinhem aqui, porque quando começar, vocês vão voar. Uma das coisas que me vem muito nós estamos em um tempo de construção. Se eu tivesse colocado uma placa para a Zoe agora, nessa estação, seria, estamos em construção. E para mim, essa construção aqui na frente é profético. Porque é uma direção do que Deus está fazendo no reino espiritual sobre a Zoe. É uma construção. E o que nós vamos falar hoje é justamente uma preparação para viver aquilo que Deus tem para nós. O tema seria, unção sem o caráter de Cristo é a ruína do cristão. Você já deve ter me visto, se você já tem algum tempinho aqui de Zoe, pelo menos um ano, você já deve ter me visto falar pelo menos uma vez sobre os dons do Espírito. Sabe que eu amo demais ministrar sobre isso, eu amo demais ministrar sobre as pessoas. E a gente já ensinou um pouco sobre os dons espirituais. Quantos aqui já escutaram algo nesse sentido aqui na Zoe? A maioria. Amém. E eu vou fazer só uma breve recapitulação, muito breve, para introduzir sobre a questão do caráter de Cristo. Os dons espirituais, se a gente for ver onde está mais situado, onde mais fala, está lá em 1 Coríntios, do capítulo 12 ao 14. E lá, Paulo vai falar sobre os dons. E ele vai dizer, por exemplo, qual o propósito do dom. O propósito é visando o bem comum. Então, eu poderia conceituar esse dom, que vem da palavra grega carisma, como a graça de Deus, literalmente a tradução é graça, é um favor, é um presente. Então é essa graça que Deus nos dá
para que o poder dele seja revelado através de nós, como uma ferramenta para alcance do propósito. Propósito esse de Deus, que é para toda a humanidade. Então é por isso que é para o benefício comum. Não é para mim mesmo, não é para o meu fim pessoal em si, mas é para alcance do outro. É para aperfeiçoamento do próximo. Vai além de mim. E lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 12, a partir do verso 7, Paulo vai trazer pelo menos 9 dons. E aí vai ter profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o dom da fé, operação de milagres, variedade de línguas, interpretação. Vai ter o que mais? Que eu já me esqueci. Enfim, vai ter lá. Você lê, você vai ver. Está faltando acho que 2. E sobre esses dons, tá? A gente tem que entender que no nosso chamado, nós possuímos um chamado apostólico profético. E é inerente a esse chamado a manifestação dos dons. A manifestação do poder de Deus está intrínseco, está dentro de um chamado apostólico profético. Quando a gente vai ler lá em Atos, Edi trouxe ano passado várias palavras, eu esqueci como é, uma série, boa Estela, uma série sobre a mentalidade apostólica. E dentro dessa série ela vai falar, e Paulo ia, e os sinais estavam lá, confirmando a pregação dele. Porque dentro de um chamado apostólico profético, existe a manifestação dos sinais, existe a manifestação do Espírito. E nós já vivemos isso e continuaremos vivendo, amém, glória a Deus, porque isso vai fazer com que nós sejamos equipados para alcançar o destino profético que Deus tem conosco. Amém? Porém, nós temos que ter bastante cuidado, porque é empolgante. Quando a gente vê o mover de Deus, o mover do Espírito, sobretudo quando Deus nos usa, é empolgante. É empolgante ou não é? Tem dia que eu chego em casa, gente, extasiado. Acaba que a gente passa as 24 horas adorando, orando, e tem um mover, a pessoa chega em casa no gás. A pessoa chega em casa assim, porque mexe conosco. E isso nos empolga. Só que a gente não pode levar isso de maneira leviana. Não podemos nos comportar de maneira leviana com aquilo que Deus nos entrega. Porque a manifestação da unção, dos dons, sem o devido preparo e o caráter de Cristo forjado em nós, pode nos levar à ruína. Aquilo que é bênção, aquilo que é uma ferramenta que Deus nos dá para alcance de propósito, pode ser instrumento de ruína e de queda. Tem um livro que eu li tem uns 3, 4 anos, e aqui eu não quero falar da pessoa dele, Mike Bickle, mas ele tem autoridade para falar sobre alguns pontos. E sobre algo profético, na área do profético, ele sabe muito. Mas aí ele vai falar no livro dele que teve um cara, e eu sempre falo isso quando eu vou pregar sobre, tem um cara que Deus derramou uma unção sobre ele. E essa pessoa, ela ia ministrar, ela ia pregar, ela ia para os lugares, e a glória de Deus vinha, a glória de Deus se revelava. Pessoas, eram muitas pessoas, eram filas de pessoas sendo curadas. Eram filas de pessoas sendo salvas. Eram filas de pessoas experimentando um toque do Espírito. Só que aquele homem, das duas uma, ou ele ainda não tinha o caráter de Cristo, beleza, muito provavelmente, ou ele também não permitiu que esse caráter de Cristo fosse desenvolvido nele, porque nós podemos também impedir isso. E aí sabe o que aconteceu com esse rapaz? Ele se desviou completamente, ao ponto de agora, eu não sei se ele ainda está vivo, mas na época que eu li o livro ele estava, ao ponto de agora ele se proclamar, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou a reencarnação de Jesus. Olha que ponto ele chegou. Porque ele não produziu a essência de Cristo. Porque, gente, a manifestação do poder faz parte do reino. Em dezembro eu preguei, o reino de Deus consiste em poder. Está lá em 1 Coríntios 4. Mas o reino de Deus não é poder. Lá em Romanos vai dizer que o reino de Deus é paz, justiça e alegria, por exemplo. Então, poder, dom e manifestação é acessório, não é o principal. É um meio para chegar ao fim.
Mas as pessoas acabam invertendo a ordem dos fatores, e isso, quando o dom se torna o fim, isso é a ruína da pessoa. Isso é trágico. É trágico mesmo. A gente tem um exemplo de Simão, o mago, acho que está lá em Atos 8. Estava até conversando com Raíssa um pouco sobre isso. Simão, ele buscava o poder pelo poder. Ele não entendeu o que era evangelho. Ele não entendeu o porquê do evangelho, mas ele buscava simplesmente revelar esse poder que estava sendo revelado através dos apóstolos. E então Pedro o repreende e ele recua. E nós não seremos como Simão. Aqui nós queremos repreender na autoridade de Jesus todo o espírito de simonia. Declaramos que nós não fazemos parceria com essa atuação. Em nome de Jesus, não estamos atrás do poder pelo poder, mas queremos que em nós seja forjado e seja gerado o caráter de Cristo. Em nome de Jesus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses 2. Versículo 5 até o 8. Se a gente fosse falar sobre caráter de Cristo, eu tenho certeza, um encontro é insuficiente. É tanta coisa que a palavra traz sobre o caráter de Cristo, que apenas uma noite não seria suficiente. Então, quando eu estava buscando em Deus o que falar, o que trazer, o que é que estava no coração de Deus para essa noite, o Senhor me trouxe muito forte essa passagem de Filipenses 2, 5 a 8. E é sobre ela que a gente vai trabalhar hoje à noite, tá bem? E a palavra vai dizer assim, tá aí já? Foi. Põe aí, por favor, na NVI. Tá na NVI? Deixa eu colei errado aqui então. Mas vai assim. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vivendo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se, e a si mesmo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Queria que nesse momento você fechasse os seus olhos, você fizesse uma oração, você e Deus. Fala assim, Espírito Santo, me revela se em mim, ou na verdade me revela o que precisa ser transformado no meu caráter. Joga luz, porque às vezes nem eu sei. Joga luz, porque às vezes nem eu percebo o que é que tem de falha no meu caráter e que destoa do caráter de Cristo. Então traz convencimento. Eu não quero ficar preso em orgulho, nem em vaidade, mas eu quero ser transformado. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos para que essa noite seja uma noite de confronto. Assim como você me confrontou várias vezes enquanto eu estava buscando em ti o que falar sobre hoje, eu me vi nessa posição de confronto. Que essa noite seja uma noite de confronto. Que em nome de Jesus o Senhor nos ensine, nos corrija, porque tua palavra fala que o Senhor corrige o filho a que ama e nós somos filhos amados do Senhor. Queremos sim ser ensinados e corrigidos quando necessário, porque queremos em tudo parecer com Cristo. Queremos dizer como Paulo, nós somos imitadores de Cristo. Mas para isso precisamos passar pelo processo de transformação. E nos ajuda porque, como o salmista vai dizer, qual homem capaz de discernir todos os seus erros? Nós queremos pedir ao Senhor, traz discernimento, revelação, Senhor, de tudo que precisa ser mudado e moldado em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A gente está falando muito sobre caráter de Cristo. Mas, às vezes, a gente bate tanto nessa tecla, caráter de Cristo, caráter de Cristo, caráter de Cristo, que, às vezes, não sabemos o que significa um caráter. O que é caráter? Como a gente pode conceituar caráter? O caráter de uma pessoa. Eu não sou da área de psicologia, e eu pesquisei aqui um conceito na internet, no Dr. Google. Então, tia Silvana, se tiver totalmente errado, pode me corrigir aí. Mas, em linhas gerais, a grosso modo, até para não ser algo muito técnico, vai falar que caráter é um conjunto de traços ligados à moral de um indivíduo. Neste sentido, suas atitudes são coerentes com a sua índole,
natureza e temperamento. Então, tudo isso está dentro de um caráter. Conjunto de traços ligados à moral de um indivíduo. Há 2 anos eu fiz um curso da Dunamis. E quem ministrou a aula foi Zoe Lilly. Ela é irmã de Theo, sabe? É, né? E aí eu acho que ela é formada em psicologia. E a aula foi justamente sobre caráter, o caráter do líder. E ela vai dizer assim, que caráter é o somatório das crenças, valores, ética e índole de um indivíduo. Não se limita ao comportamento, nem ao temperamento. Tá certo, tia Silvana? Glória. Imagina, tá errado. Apaga tudo. Então, caráter é o somatório de crenças, valores, ética e índole. Mas vamos aprofundar mais um pouquinho? O que seriam crenças? Crenças é justamente aquilo que nós acreditamos ser certo e errado. É quando nos posicionamos a partir do que cremos. Isso aqui é certo. Não, isso aqui não é certo, isso aqui é errado. Isso seria considerado uma crença. Os valores é tudo aquilo que nós valorizamos. Quando a gente está estruturando a cultura de uma igreja que a gente está fazendo aqui, a gente busca os valores. Por quê? Porque é aquilo que nós valorizamos. Então, o que nós valorizamos é o quê? A honra, verdade, oração, enfim, leitura da palavra. Então, nós, como valorizamos isso, exteriorizamos aquilo que nós valorizamos. Certo? A ética é como se houvesse um protocolo que já existe. Por exemplo, na advocacia, eu sou advogado, existe um código de ética. Não é não, Moacir? E você, para agir de acordo com a ética, você precisa entender o que é que está no código e, a partir disso, se comportar dessa maneira. O nosso código de ética é a Bíblia, é a palavra. É lá onde a gente vai saber a nossa forma de agir, de falar, de pensar, por aí vai. E a nossa índole é a nossa essência ou tendência, que ela já vem com nós, já nascemos com uma índole. Seja boa, seja má, mas nós já temos. Isso tudo vai formar o que é o caráter. E isso é importante nós sabermos, porque é a partir do que, quando a gente sabe, nicha, o que é caráter, crença. Será que as minhas crenças do que é certo ou errado, ela está de acordo com o que Jesus pensa do que é certo e errado? Será que os meus valores, o que eu valorizo, é o que Jesus valoriza? Será que a minha índole, que é aquela, como se fosse aquele, eu quero fazer, eu preciso fazer, está de acordo com o que Jesus fala? Porque nós não somos escravos de índole. O nosso temperamento, o nosso comportamento, a nossa índole, ela pode ser transformada. Isso não é desculpa para que nós pequemos. Será que a nossa ética está de acordo com a palavra? Então, o seu caráter, a partir, eu não vou nem à frente, não vou nem ainda adiante. Mas a pergunta, o seu caráter, como esse conjunto, reflete o caráter de Cristo? Tem algo dentro da sua vida e do seu caráter que precisa ser transformado? Que precisa ser mudado? Então vamos seguir a partir do enfoque do que o Senhor tem ministrado para os nossos alertas. Paulo vai falar assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Atitude, o que seriam atitudes? Ações. Ações é aquilo que exterioriza o que está no nosso interior. Então, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, se no meu interior existe uma atitude, na verdade não atitude, mas se no meu interior o meu coração está totalmente entregue ao Senhor, é óbvio, é claro que as minhas atitudes serão coerentes com aquilo que o Senhor também aprova. Porém, se no meu interior não está coerente com a palavra, coerente com o que Jesus aprova, as minhas atitudes também assim estarão. Eu sei que há pessoas que, de maneira falsa e enganosa, colocam uma máscara para fazer aquilo que não são. Porém, essas pessoas, elas não conseguem ser aquilo que elas não são. Em algum momento elas vão cair. Mas a partir do momento que somos aquilo que Cristo é natural, é a nossa vida, vai ser assim. Nós faremos aquilo que Cristo faz. Nós olharemos como Cristo olha, nós pensaremos como Cristo pensa, nós falaremos o que Cristo fala, porque o caráter dele está sendo impresso em nós. E então as nossas atitudes condizirão com isso. Amém?
E então Paulo vai falar justamente seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. E como foi que Cristo, o que é que esse texto vai falar, vai revelar como caráter dele? Primeiro ponto, humildade. Verso 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo. Eu não sei você, mas esse texto me dá um temor. Me dá um temor tão grande. Se quando a gente vai ler João 1:1, vai falar no princípio o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, o Logos, a palavra, Jesus, o próprio Deus. Jesus que é soberano, Jesus que é glorioso, Jesus que é santo, Jesus que é o Criador, Jesus que é o soberano, que é o Rei dos Reis, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Ele olha para a posição dele, não simplesmente uma posição, ele olha para a identidade dele, Deus, quem ele é. Mas ele fala, eu não vou me apegar nisso. E ele se esvazia, ele se rasga, ele se abre para realizar a missão que o Pai entregou. Meu irmão, não sei se você consegue compreender. Eu sei que a mente humana não consegue alcançar, mas a gente consegue ter um vislumbre. O Deus Todo-Poderoso veio para cá, ó, nessa carne aqui, sentir dor, sentir fome, chorar. Se ele simplesmente fizesse isso, já seria uma humilhação, já seria um desapego gigante. Mas quando a gente olha para Jesus na cruz, torturado, flagelado, humilhado, cuspido, ele abraçou a nudez. Ele se colocou, a criação, o Criador, se coloca na mão da criatura para ser esmagado. Eu não sei se isso traz temor, porque quantas vezes nós, porque temos uma posição, porque temos um cargo, seja na igreja ou fora, porque somos chamados, temos um chamado, eu sou profeta, passa aí cheio de arrogância, cheio de vaidade, orgulho, soberba, com queixo para cima, não olha, não trata com amor, é cheio de si, é cheio de justiça própria. É uma pessoa que não revela Cristo. Pode ter chamado, mas não revela Cristo. E pode até dizer, profetizo, mas sabe diante de ti o que Deus vai falar se continuar assim? Apartai-vos porque eu não te conheço. Conhecer não é o quanto você profetiza. Conhecer é o quanto você exala Cristo. Conhecer é revelar o caráter dele. Conhecer é se desapegar. Senhor, sei, o Senhor me chamou para ser juiz. Eu sou médico, eu sou profeta, eu sou pastor, mas eu me dispo disso tudo, porque eu não vou me apegar nisso. Se você que é Deus não se apegou ao fato de ser Deus, quem sou eu para me apegar em algo que é transitório? Porque vai passar o tempo. Vai passar o tempo que profecia vai cessar. Vai passar o tempo que não haverá, não vai ser necessário mais cura, não. Que o martelo de juiz não vai ter valor nenhum. Então, meus irmãos, eu creio que hoje o Senhor, Ele está gritando nos nossos corações. Sejam humildes. Olhe para mim. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aprendam com Ele. E não se apeguem. Não se apeguem à soberba. Não se apeguem à arrogância. Não se apeguem àquilo que a sua carne ama. Jesus nos ensina com a humildade, que a humildade é justamente o contraponto de todos esses sentimentos. De vaidade, de egoísmo, de arrogância, de justiça própria. E Ele nos convida a caminhar dessa forma. Ele nos convida a sermos como Ele é, manso e humilde de coração. Porém, o que viria a ser a humildade? Às vezes a gente
tem um conceito errado de humildade. O mundo prega uma humildade diferente. O mundo prega, e até algumas religiões vão trazer a humildade o que ela não é. Mas a humildade nada mais é do que você saber quem você é em Deus. John Piper, né, que vai falar aqui, aquela frase que tu me mandou. Humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. C.S. Lewis. Humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Isso é humildade, conforme a Bíblia. Isso é humildade daquilo que o Senhor deseja que nós entendamos para viver. Quando Jesus chega e fala, eu sou manso e humilde. Para a visão do mundo pode parecer que ele tem uma falsa humildade, mas na verdade não. Ele sabe quem ele é. E ele pensa menos de si. Ele pensa menos em si mesmo. E humildade, meu irmão, uma pessoa que é humilde é uma pessoa que não precisa de aprovação. Não precisa estar se provando para A, para B, para C. E infelizmente, no meio, sobretudo no meio profético, onde pessoas têm recebido revelação, as pessoas muitas vezes elas se põem nessa posição de pedir a Deus uma revelação com o coração necessitando de uma aprovação. Aprovação do seu líder, aprovação do irmão que está do lado, aprovação própria, sua própria aprovação. Quando a humildade não tem nada a ver com isso. A humildade é colocar-se diante de Deus, para que a partir da sua humildade, se submeter nas mãos do Senhor, você ser um instrumento para abençoar vidas. Então, qual seria a motivação do que você está buscando o poder de Deus? Você tem buscado o poder de Deus com sentimentos egoístas? Com sentimentos de aprovação ou necessidade de aprovação? Porque se assim você estiver buscando, eu vou te dizer que a tua motivação é errada. A tua motivação para buscar ser usado e ser um instrumento nas mãos de Deus deve ser Jesus. Se a sua motivação for o seu chamado, se a sua motivação for o dom, eu quero te dizer que a sua motivação está errada. A motivação é o amor por Jesus. A sua motivação deve ser Ele. É por Ele, é por meio dEle e é para Ele. Quando você tira algo desses três quesitos da equação, se torna por você, para você e por meio de você. Se você está buscando ser usado por Deus para alcançar o seu propósito, a sua equação é para mim e por meio de mim. Você está comparando com as pessoas que você apenas colocou, romantizou, dizendo que tem um chamado por Deus, mas corre do mesmo jeito que corre aí fora, em busca de uma carreira de sucesso. Motivação errada. Motivação que precisa ser alinhada. Motivação que precisa ter um coração alinhado para entender que é por causa dele e deve ser ele. Amém? O texto vai seguir e vai dizer assim, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ao assumir a forma humana, Jesus nos ensina a ser servo. Não bastasse ele simplesmente assumir a forma humana, mas ele poderia, ele é Deus, Rei dos Reis, ele poderia vir num cavalo branco, cheio de majestade e esplendor, mas ele veio como servo. A palavra vai dizer que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E o exemplo de liderança de Jesus é pelo exemplo dele. É por isso que quando ele está ali na ceia, na última ceia, com os seus discípulos, ele vai e lava os pés de cada um. Abra aí, por favor, em João 13, versos 12 ao 15. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés,
vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Tem várias cenas de The Chosen que mexem comigo. Às vezes eu estou terminando um episódio de The Chosen, eu me acabando de chorar. E teve um episódio, salvo engano, foi no início da segunda temporada, que o foco do episódio não foi Jesus, foram os discípulos em si. Jesus saiu para pregar, para curar, para fazer o que ele veio fazer aqui na terra. E os discípulos ficaram no acampamento. E o dia inteiro foi um reclamando com o outro. O dia inteiro foi um dizendo, você não fez isso, você não fez aquilo, eu não vou fazer, você que tem que fazer, não sei o quê. O dia inteiro nessa picuinha. Aí quando escureceu, quando chegou a noite, o clima, aquela atmosfera ali já estava tensa, uns começaram a gritar com os outros, e então chega Jesus se arrastando, com o rosto todo sujo, morto, exausto. Ele nem olha para a galera, ele só faz, opa, e vai para a tenda. E ali, todos os discípulos ficam calados, mudos. A ficha caiu e disse, meu Deus, que besteira que a gente estava fazendo. Essa cena, ela não está expressa na Bíblia. Você não vê na Bíblia esse trecho. Mas, sabe, eu consigo enxergar Jesus daquela forma. Exausto. Depois de um dia onde o povo sufocava ele. Porque ele veio para servir sacrificialmente. Ele veio se entregar de uma maneira inteira. Não foi pela metade, não foi uma parcela, foi 100%. O caráter de Cristo é um caráter de servo. E ele nos chama também para sermos servos como ele. Eu não consigo entender, gente, pessoas que eu conheço, tá? Por isso que eu falo. E são mais próximas do que eu queria. Mas eu conheço pessoas que têm 30 anos de evangelho. Ou ao menos diz que tem 30 anos de evangelho, 30 anos de cristão, nunca serviu em um evento da igreja. Consumista, que vem 30 anos na cara para receber. Que vem com 30 anos na cara, que diz que entregou a vida para Jesus, para dizer, vou ver o que é que o pastor tem para me dar. Ou então, melhor, vou ali para a casa de fulana, que lá tem um círculo de oração, aí vive toda semana, dia em dia, de casa em casa. E não serve, não se doa, não se entrega. Sabe como é uma pessoa dessa por dentro? Podre. Porque a água está represada e a água que está presa fica podre. O nível de cristianismo dela é esse. Porque está a todo tempo apenas buscando ser servida. Mas Jesus disse, nem eu vim, quanto mais vocês. Vocês precisam olhar o meu exemplo, porque eu vos dei o exemplo. Sirvam como eu servi. E eu não falo apenas numa ótica dentro de igreja. Porque nós não fomos chamados apenas para servir dentro de um ministério. Faz parte de. Mas nós fomos chamados para servir lá fora. Nós fomos chamados para servir um ao outro. A parábola do bom samaritano é servir. Ajudar quem precisa. Se entregar, se doar, pagar se necessário. Esse é o serviço que o Senhor nos chama. E eu quero declarar em nome de Jesus que no ano 2024 em diante haverá uma compreensão de serviço sobre essa casa. Sobre esse centro apostólico haverá uma inquietação, haverá um convencimento sobre um serviço de uma maneira integral. Em nome de Jesus. E o texto vai seguir no verso 8. E para mim, esse aqui é um dos mais difíceis, que é a humilhação. Verso 8 vai dizer, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo. Meu Deus. Deixa eu te dizer um segredo. A humilhação não é um chamado cristão. Mas dentro do chamado cristão, a gente vai passar por humilhação. É inerente. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
E o que é que vocês acham que o mundo quer fazer com os cristãos? Já estão fazendo. Humilhando. É humilhação, meu irmão. A sua vida não vai ser uma vida de humilhação, mas a humilhação vai ser parte. Haverá uma fase que você pode ser humilhado. E isso aqui, ela, pelo menos comigo, mexe muito. Porque eu não sei você, mas eu não gosto não. Mas a humilhação faz parte do meu e do seu processo. A humilhação, ela vai fazer parte para que nós cresçamos e tenhamos esse caráter. Nós cresçamos e possamos ter impressos em nós o caráter de Cristo. Então, da mesma forma, como Tiago vai falar, alegrai-vos por passardes por diversas provações. Dentro dessas provações, meu irmão, pode ter certeza, pode haver humilhação. Uma das provações a qual Jesus passou foi a cruz, e foi humilhante do início ao fim. Mas Tiago vai dizer, considerem motivo de muita alegria o fato de passarem por diversas provações. E aí? Estamos preparados para ficar alegre, sendo humilhado e dando glória a Deus? Hã? Como? Mas, meu irmão, a graça do Espírito de Deus está sobre nós. E aquilo que o homem não consegue fazer, o Espírito de Deus faz, desde que estejamos alinhados com Ele. Desde que demos a plena liberdade para Ele atuar e fazer, nós temos a capacitação, por meio dEle, em passarmos pela humilhação e todas as outras coisas alegres. Porque o Senhor ungiu a Jesus com óleo de alegria. E mesmo nos momentos de luta, mesmo nos momentos de dificuldade, havia uma unção sobre Jesus de alegria. Amém? O último ponto desse texto de Filipenses 2, do 5 ao 8. Foi o finalzinho do verso 8. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediência e submissão revelam o caráter de um cristão, que estão submissos ao Senhor. Esse é um dos outros textos que mexe bastante comigo. Você já parou para pensar que Jesus, ele foi obediente? Hebreus 5, 8 vai dizer que ele aprendeu pela obediência. Ele é Deus. E ele, mesmo sendo Deus, aprendeu a obedecer. Quem sou eu e você? E quando eu falo de obediência, eu não estou falando apenas de uma obediência no sentido de santidade. Como assim, Vitinho? Eu não estou falando apenas, não mate, não roube, não adultere. Isso ok, isso é inerente, faz parte, todo mundo sabe. Sejam santos, assim como Ele é santo. Amém. Isso é obediência? É obediência. Mas eu quero ir a um outro nível de obediência. É obediência até a morte e morte de cruz. É uma obediência que vai além de uma perspectiva humana, natural. É tipo, meu irmão, Deus falou contigo, fecha as portas, vai para a Europa e começa a vida lá. Tem uma nova vida, uma nova estrada, um novo caminho. É como Deus fez com Abraão. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te indicar. É uma obediência total. É uma obediência sobrenatural. É ser obediente quando Deus dá uma ordem. Por exemplo, comigo. Foi Deus deu, case. Eu estava desempregado. Na ótica humana, era totalmente, velho, não casa. Vai casar para quê? Quem vai te sustentar? Meu irmão, não sei não. Eu sei que Deus mandou eu casar. E eu pude ver, eu posso ver ainda diariamente, a mão do Senhor estendida sobre a minha vida. E em cada momento, mesmo quando eu estava desempregado, estava noivo e desempregado, concurseiro, o Senhor fez tanto milagre, que se eu parasse para contar, não conseguiria terminar a tempo hoje. Mas
É isso que o Senhor deseja de nós, é uma obediência. Vende teu carro. Dá a guitarra para fulaninho. Uma guitarra que eu comprei nos Estados Unidos, a mais top, não sei o quê, não sei quantos $1000, mas Deus está mandando dar. É esse nível de obediência que o Senhor nos chama também a vivermos. Porque se nós quisermos viver coisas grandes em Deus, Ele cobrará de nós uma obediência maior. Responsabilidades maiores trará novos níveis de obediência. Amém? Então, ter o caráter de Cristo deve ter como motivação, como eu falei, o amor a Ele. Se não for isso, nós estamos fazendo por nós mesmos. E eu queria trazer aqui apenas, eu vou fazer um resumo. São alguns alertas, mas de uma maneira mais prática. Para que a gente saia daqui bem firmado sobre os alertas que o Senhor tem nos dado para esse tempo. O primeiro é, dons não revelam caráter. Eu sei que é comum para nós olharmos uma pessoa que Deus usa e a gente ficar bestalhado. Às vezes Deus usa de um jeito assim, incrível. E a gente olha para aquela pessoa como um ícone, como alguém a ser seguido. Mas quando vamos olhar para a vida dela, é uma vida totalmente que não revela Jesus. E como é que Deus usa? Meu irmão, é misericórdia e graça. A palavra fala que os dons são irrevogáveis. Mas onde eu quero chegar é que não é porque uma pessoa é usada por Ele, por Deus, que ela não é uma pessoa madura. Os dons não é termômetro para maturidade e para caráter. Os frutos, sim. A atitude, sim, é que vão revelar o caráter e a maturidade. Então a gente precisa sair desse lugar porque viu algo místico acontecer, meu Deus, sem conhecer a pessoa. Quantas pessoas eu não conheço pessoalmente, graças a Deus, mas que eu vejo aí pelo Instagram, que uma farsa. Tem uma capa religiosa, tem até vocabulário. E eu não estou dizendo que Deus não possa usar essa pessoa, Deus pode, lá da misericórdia. Mas é uma pessoa que não revela nada de Jesus. Justamente o contrário. E aí, porque tem um dom, porque o Senhor derramou uma graça, aí é assim de seguidor. É assim de gente indo atrás, correndo atrás, buscando, tendo como exemplo, tendo como parâmetro. E só para trazer um exemplo bíblico rápido, Números 22, existe um homem que é usado por Deus tremendamente. Sobretudo quando eu ia para a igreja da minha mãe, que é a Assembleia de Deus, se repetia muito lá esse texto da palavra, que falava assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse trecho foi da boca de Balaão, feiticeiro, corrupto, usado por Deus. Mas não porque foi usado por Deus é exemplo. Não é porque é usado por Deus que demonstra caráter e maturidade. Um outro alerta, a busca pela unção não deve estar fundamentada na autoafirmação. É muito fácil confundir a motivação do coração. Às vezes a gente pensa que estamos no caminho certo e com a motivação correta, quando na verdade não estamos. Eu me lembro que eu assisti uma pregação de Subirá, e ele dizendo que Deus colocou ele assim no chão de cara, porque ele passou anos pensando que a motivação do coração dele estava certa. Mas ele foi falar que Deus revelou a ele que todo esse tempo o que ele buscava era um sucesso no seu ministério. Olha que forte. A gente pode até pensar que estamos com a motivação correta. Por isso que é sempre bom pedir para que o Espírito passe em revista as nossas vidas como um todo, para que não tenhamos motivações erradas quando buscarmos o Senhor. Um outro, a soberba devido à unção, como eu falei antes. Pessoas que,
porque se sentem usadas por Deus, veem Deus usando, se colocam em uma posição de superioridade. Pensam que são melhores, pensam que são a última Coca-Cola no deserto, pensam que elas são as únicas que podem ser usadas. É tipo, tem um problema, está acontecendo um problema, e a pessoa fala, em todas as só eu posso resolver esse problema. Em todas as só eu recebi a graça para resolver. Ah, tem um endemoniado ali, deixa comigo. Comigo, dá certo. Se fosse qualquer outra pessoa, não dava. Mas comigo, porque eu tenho uma unção, porque Deus me deu o chamado, porque Deus fez isso, Deus faz aquilo, se coloca nessa posição de superioridade, de soberba. E se nós não cuidarmos, nós podemos cair nesse lado. Meu irmão, o que eu estou falando aqui, acho que 80% eu já vivi. Quantos aqui, quando tem uma revelação de Deus, o ego quer falar? A carne quer gritar. A sua alma quer se agitar, tomar o lugar no Espírito e dizer, realmente tu é bom, tu é fera. Tu merece mesmo, olha isso. Mas nós não podemos cair nas ciladas de Satanás e da nossa própria carne, da concupiscência da carne, que quer atenção, que quer autoafirmação, que deseja ser conhecido, que deseja ser visto, que deseja ser olhado. Mas em tudo que nós venhamos a fazer, nós precisamos nos submeter ao Senhor para que o nosso caráter seja transformado por Ele. A unção, meu irmão, que Deus derrama sobre nós, ela nos permite alcançar lugares e chegar em lugares que sem ela nós não chegaríamos. Porém, para nos mantermos nesse lugar, apenas o caráter. A unção não vai te fazer se manter em uma posição, mas o caráter vai. E o caráter, a gente precisa entender, o caráter é minha e sua responsabilidade cuidar do seu. Não é uma imposição de mãos que vai resolver o seu problema. Mas é um trabalhar, é um processo diário de se colocar debaixo das mãos de Deus e dizer, Senhor, miserável homem que eu sou, eu preciso da tua graça, porque, meu Deus, eu percebo e eu comecei a perceber que no meu interior, no meu coração, eu quero ser conhecido, eu estou buscando por mim mesmo. A partir do momento que nos colocarmos nessa posição, aí sim, o caráter de Cristo, ele vai começar a nos transformar para sermos semelhantes a Ele. Amém? Então eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu queria que você perguntasse ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer que Paulo vai falar a Timóteo, dizendo assim, procure se apresentar diante de Deus de maneira aprovada. Pergunta ao Espírito Santo, Espírito de Deus, meu caráter é um caráter aprovado aos teus olhos? Eu preciso ser transformado? Eu preciso aprender a ser humilde? Eu preciso aprender a ser servo? Eu preciso aprender a obedecer? Eu preciso aprender a suportar a humilhação? E caso você sinta de Deus, eu preciso. Eu entendo que eu preciso. Eu queria pedir que você viesse aqui à frente se ajoelhar. Sabe, o orgulho e a vaidade vai querer dizer, vai não, fica aqui mesmo. Mas nós estamos entendendo que estamos chegando a um novo nível. E se nós quisermos
ter o nosso caráter quebrantado, transformado, quebrado, para que o de Jesus seja construído em nós, nós precisamos dar passos. Existe a responsabilidade humana. E essa responsabilidade vai ser sua, está nas suas mãos.